você caminha pelas ruas. Abre a sua carteira, liga a televisão. Em todos esses lugares, eles deixaram uma marca, sinais silenciosos que a maioria da população simplesmente ignora. E se a sua liberdade for apenas uma ilusão? As escolhas que você faz todos os dias, na verdade, foram feitas por eles. Existe uma elite oculta nas sombras, um grupo seleto que não responde a governos ou leis, um grupo que não tem rosto, mas que está em praticamente todos os lugares. Eles estão nas notas de dinheiro, nos videoclipes e na arquitetura. Hoje, nós vamos unir as pontas soltas desse quebra-cabeça milenar. Prepare-se para questionar a sua realidade. Esqueça o termo coincidências, porque neste cenário elas não existem. Quem são os Illuminatis? E como eles recrutam as maiores estrelas do mundo? Seria o Brasil uma parte crucial para o plano deles? Tranque a porta e sente-se na cadeira, porque a revelação começará agora. Illuminati. Do latim, os iluminados. Mas iluminados por quem? Ou pelo quê? Para entender, precisamos olhar para o seu berço. A história oficial nos leva à Baviera, Alemanha. O ano era 1776. Enquanto o mundo olhava para revoluções e guerras, um professor universitário chamado Adam Weishaupt desenhava um plano silencioso. Foi ele quem fundou a Ordem dos Illuminatis. O objetivo oficial era a perfeição humana, mas o objetivo real, sussurrado apenas para os iniciados de alto nível, era a abolição de todos os governos, o fim da propriedade privada e a destruição das religiões. Weishaupt não queria apenas poder, ele queria ser o arquiteto da mente humana, mas o governo da Baviera acabou frustrando os seus planos ao descobrir sua conspiração em 1785. Desde então, a ordem foi oficialmente dissolvida, mas alguns historiadores discordam e afirmam que isso foi apenas uma manobra. Eles não desapareceram, eles se tornaram invisíveis. Eles aprenderam que a melhor maneira de controlar o mundo não é com exércitos, mas se infiltrando nas estruturas que já existem. Nos bancos, universidades, meio artístico e político. E claro, na maçonaria, a semente plantada por Weishaupt cresceu e seus ramos se espalharam pelo mundo. Os símbolos dizem que a melhor maneira de esconder um segredo de uma pessoa é deixá-lo bem diante dos seus olhos. Observe a nota de $1 americano, a moeda que dita a economia global. O que você vê? Primeiro vemos uma pirâmide inacabada. Mas por que inacabada? A obra deles nunca termina até que o controle seja total. Já no topo da pirâmide, separado da base, o olho que tudo vê. Alguns dizem que é o olho de Deus, mas na simbologia ocultista e egípcia é o olho de Horus, ou a visão de Lúcifer, o portador da luz. Abaixo da pirâmide, uma frase em latim: Novus Ordo Seclorum, a nova ordem dos séculos, ou simplesmente a nova ordem mundial. Eles escreveram o plano deles na nota mais circulada do planeta, mas os detalhes vão além. Se você desenhar uma estrela de Davi sobre a pirâmide, as pontas tocam letras específicas que formam a palavra maçom. E se você usar uma lupa no canto superior direito da nota, vai encontrar uma minúscula coruja escondida na moldura. A coruja de Minerva, o símbolo da sabedoria que vê na escuridão. A mesma coruja gigante de pedra, adorada no Bohemian Grove, onde a elite mundial se reúne anualmente para rituais estranhos na floresta da Califórnia. E na base da pirâmide, vemos números romanos, MDC, CL, 20Z ou 1776. A história oficial diz que é
o ano da independência americana. Mas, curiosamente, é exatamente o ano de fundação dos Illuminati. Coincidência? Os céticos dizem que sim. Mas então, por que tantos símbolos ocultos estariam na moeda mais poderosa do planeta? 13 folhas de oliveira na garra esquerda da águia, 13 flechas na garra direita, 13 estrelas acima da cabeça e 13 degraus na pirâmide. O número 13, o número da rebelião e, para muitos, o número maldito. Isso tudo não é teoria da conspiração de internet. É um fato documentado. O pacto. A influência dos Illuminati está presente em todas as esferas. Você já se perguntou por que tantos artistas fazem os mesmos gestos? Por que a obsessão em cobrir um olho nas fotos? Seria apenas estilo ou um sinal de submissão à elite do olho que tudo vê? Existe uma lenda sombria na indústria fonográfica de uma espécie de pacto. Para atingir o estrelato global, não basta apenas talento. Você precisa vender a sua alma e seguir a agenda à risca. Jay-Z e Beyoncé, o casal real do pop, fazem constantemente o sinal do triângulo com as mãos. Eles chamam de diamante, mas é, inegavelmente, uma pirâmide. E milhares de fãs, hipnotizados, repetem o gesto em estádios lotados, canalizando energia para um símbolo que eles nem entendem. Muitos artistas que tentaram falar sobre esse controle sofreram supostos colapsos mentais. Britney Spears, Kanye West, Michael Jackson. Michael Jackson, pouco antes de morrer, disse que estava sendo perseguido por forças poderosas e que havia uma conspiração para destruí-lo. Prince também alertou sobre os contratos e a escravidão na indústria. Ambos morreram em circunstâncias que deixaram muitas perguntas sem resposta. Teriam eles tentado quebrar o tal pacto, ou será que eles sabiam demais e pagaram com a vida? A geometria do poder. Os símbolos não estão apenas nas telas e no papel, eles estão cravados no chão das cidades mais poderosas da Terra. Você sabe o que é um obelisco? É uma coluna de pedra alta, com uma pequena pirâmide no topo. Um antigo monumento egípcio que representa o deus Sol Ra. E também um símbolo fálico de poder masculino. Agora preste atenção no mapa do poder mundial. Existe um obelisco gigante no centro da Praça de São Pedro, no Vaticano, o centro do poder religioso. Existe outro obelisco gigante em Londres, o centro do poder financeiro. E por fim, o maior de todos, o monumento de Washington, nos Estados Unidos, o centro do poder militar. 3 cidades-estado independentes, 3 obeliscos, uma trindade de controle global. Eles trouxeram essas pedras do Egito ou construíram réplicas perfeitas. E por quê? O berço da nova era. E se você pensa que os Illuminatis estão distantes de nós, pense de novo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo e um território estratégico. Olhe para Brasília, uma cidade planejada do zero, no meio do nada. Vista de cima, ela se parece com um avião, mas para os ocultistas, ela tem o formato de um pássaro sagrado, o ibis egípcio. A arquitetura de Brasília é repleta de simbolismos egípcios e místicos, como pirâmides e formas geométricas alinhadas com as estrelas. Juscelino Kubitschek, inclusive, tinha fortes ligações com o esoterismo. Ele dizia que Brasília seria a capital do 3º milênio. Seria ela uma cidade preparada para a nova ordem? Um fato estranho é que no coração da cidade existe o Templo da Boa Vontade, uma pirâmide perfeita de 7 lados, com um cristal enorme no topo, considerado
a maior pedra de cristal puro do mundo. O chão é desenhado em espiral. Tudo ali é feito para manipular energia. Outro fato curioso é que Brasília foi fundada em 21 de abril, a mesma data da fundação de Roma, e uma data sagrada para rituais pagãos. A verdade é que a nova ordem mundial não respeita fronteiras, e o Brasil é apenas mais uma peça no tabuleiro deles. Por onde andam? Mas afinal, eles ainda se reúnem em salas escuras com velas e capuzes? A resposta é curta: não. Eles operam em plena luz do dia, em arranha-céus de vidro e aço. Os Illuminati, nos dias de hoje, vestem ternos italianos de milhares de dólares. Olhe para o mundo. Em Davos, na Suíça, Clube Bilderberg, onde presidentes, donos de Big Techs e banqueiros se reúnem. Eles decidem o futuro da humanidade a portas fechadas. Discutem pandemias antes delas acontecerem e conversam sobre crises econômicas antes mesmo da bolsa cair. Isso se chama engenharia social. Criar o problema para vender a solução. E a solução é sempre a mesma: menos liberdade para você e mais poder para eles. A internet, que prometia nos libertar, se tornou a maior ferramenta de vigilância da história. O olho que tudo vê agora é digital. Ele está na câmera do seu celular. O algoritmo prevê e sugere o que você vai comprar. Nós carregamos um dispositivo de rastreamento diariamente em nossos bolsos, de forma voluntária. O sonho de Weishaupt se realizou. O controle não é imposto pela força, ele é aceito pelo conforto. A programação preditiva. Há um conceito perturbador chamado programação preditiva. É a crença de que a elite nos avisa o que vai fazer através da ficção. Por meio de filmes, desenhos, séries, eles mostram a catástrofe, eles mostram o ataque. Se nós assistirmos e não fizermos nada, na visão distorcida deles, nós estamos consentindo. É o karma sendo neutralizado. Você se lembra de quando os Simpsons previram a presidência do Trump? Ou o episódio em que, em uma capa de revista, apareciam as Torres Gêmeas. Ao lado delas, o número 9, fazendo alusão à fatídica data, 11/9. Isso tudo muito antes de 2001, quando ocorreu a tragédia. A palavra Hollywood vem de Hollywood, que significa madeira de azevinho. Supostamente, era a mesma madeira utilizada pelos druidas para fazer varinhas mágicas. E é justamente sobre isso. Hollywood é a varinha mágica deles. Eles moldam a sua imaginação para que, quando o absurdo acontecer na vida real, você aceite como normal. Afinal, você já viu aquilo no cinema: a vida imita a arte. Ou será que estamos vivendo em uma simulação orquestrada? Os mistérios dos Illuminati nos forçam a questionar a realidade. Por que a riqueza está tão concentrada? E por que as guerras nunca acabam? Por que a mídia parece repetir sempre a mesma narrativa? Talvez a verdade seja dura demais para aceitar. A ideia de que somos livres pode ser a maior ilusão de todas. A escolha. Acreditar ou não na existência dos Illuminatis depende de como você enxerga o mundo. Pode ser que seja tudo uma grande coincidência. Apenas artistas sendo excêntricos e milionários protegendo suas fortunas. Ou pode ser a maior conspiração da história da humanidade. Adam Weishaupt, o fundador da ordem, disse uma vez: nossa força reside no segredo, portanto, nunca devemos aparecer com nosso próprio nome, mas sempre cobertos por outro nome e outra ocupação. Sua fala sugere que eles podem estar em qualquer lugar, talvez até assistindo a este vídeo agora. Mas e você? É um peão no tabuleiro
ou está pronto para abrir os olhos? Olhe agora ao seu redor. Tem algum logotipo na sua roupa? Algum desenho na sua parede? Depois desse vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Os símbolos são a linguagem do subconsciente. Eles afetam você, mesmo que você não perceba. Mas agora você sabe. E o conhecimento é a única arma que eles não podem tirar de você. Seria tudo isso uma grande paranoia? Eu quero saber a sua opinião. Qual teoria faz mais sentido para você? E qual o símbolo mais bizarro que você já viu em um lugar público? Aquele que te fez parar e pensar: isso não deveria estar aqui. Escreva nos comentários. Se esse vídeo abriu a sua mente, deixe um like e compartilhe com aquele amigo que precisa acordar. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque enquanto eles operam nas sombras, nós traremos a luz. Nos vemos no próximo mistério, mas até lá, mantenha os olhos abertos e não confie em ninguém.